Laura Silva suspirou enquanto olhava para o relógio de pulso. 3 da manhã, e ainda faltavam 4 horas para terminar seu plantão no Hospital São Lucas. Seus olhos ardiam de cansaço, mas ela não podia se dar ao luxo de demonstrar fraqueza. Ajeitou o coque mal feito, pegou a prancheta com anotações e continuou sua ronda pelos corredores silenciosos. Silva, quarto 302 precisa de medicação, disse uma colega, passando apressada. Laura apenas assentiu. Este era seu ritmo há 2 anos. Plantões duplos, horas extras, qualquer oportunidade para aumentar o salário que mal cobria as contas básicas. Desde que sua mãe, Marta, fora diagnosticada com uma doença autoimune rara, sua vida havia se transformado em uma batalha constante contra o tempo e contra as finanças. No pequeno intervalo entre atendimentos, Laura checou seu celular. Havia uma mensagem da vizinha que ficava com sua mãe. Dona Marta teve febre novamente. Dei o remédio como você ensinou. Está dormindo agora. Laura fechou os olhos por um momento, sentindo o peso daquela realidade. Cada dia que passava, o tratamento experimental que poderia salvar sua mãe ficava mais distante. Os R$ 200.000 necessários pareciam uma montanha impossível de escalar. 3 bancos já haviam negado seu empréstimo. Suas economias de vida inteira mal cobriam 10% do valor. Amigos já haviam contribuído com o que podiam, mas não era suficiente. E o tempo estava acabando. Enquanto caminhava pelo corredor do 5º andar, Laura observou a porta aberta da sala da diretoria. Raramente alguém trabalhava naquele horário, mas uma luz fraca vinha de dentro. Por um breve momento, ela vislumbrou a silhueta de um homem debruçado sobre papéis. Henrique Monteiro, o dono do hospital e de toda a rede São Lucas de Saúde. Um homem que ela via apenas em fotografias nos jornais de negócios ou em raras aparições em eventos do hospital. Alto, com seus quase 40 anos, cabelos escuros impecavelmente aparados e um olhar que parecia avaliar tudo e todos como potenciais aquisições. Sempre vestido em ternos caros e cercado por seguranças e assistentes. Mas naquela madrugada estava sozinho. Os funcionários comentavam em sussurros sobre sua vida. Diziam que após um divórcio tumultuado anos atrás, Henrique Monteiro havia se tornado ainda mais reservado e frio, que ele comandava seu império de hospitais e clínicas com eficiência implacável, mas sem nunca demonstrar qualquer vulnerabilidade humana. Laura se afastou rapidamente antes que ele pudesse notá-la. Seus mundos não poderiam ser mais diferentes. Enquanto ela contava moedas para comprar remédios, ele provavelmente não sabia nem o preço de um café. Enquanto ela divida seu tempo entre plantões exaustivos e cuidados com a mãe doente, ele frequentava colunas sociais e fechava negócios milionários. A noite avançou lentamente. Quando a manhã finalmente chegou, Laura terminou de preencher seus relatórios e se preparou para ir embora. Foi quando seu celular tocou. Era Dona Conceição, a vizinha. Laura, querida, sua mãe piorou. Está com muita falta de ar. Chamei a ambulância, mas achei melhor te avisar. O coração de Laura disparou. Estou indo para casa agora, ela respondeu juntando suas coisas apressadamente. Ao sair correndo pelo corredor, ela não viu a porta da diretoria se abrindo. O impacto foi inevitável. Laura colidiu com força contra alguém, derrubando sua bolsa e espalhando seu conteúdo pelo chão. Me desculpe, eu... As palavras morreram em sua garganta quando ela ergueu os olhos. Diante dela estava Henrique Monteiro, olhando-a com uma expressão de surpresa. Por um instante, seus olhares se cruzaram. Laura sentiu um estranho arrepio percorrer sua espinha. Você está bem? A voz dele era grave e controlada. Sim, desculpe. É uma emergência com minha mãe. Laura respondeu apressadamente, agachando-se para recolher suas coisas. Foi então que viu. Seu caderno de contas havia se aberto, revelando anotações desesperadas sobre o tratamento, orçamentos, tentativas de empréstimo negadas, tudo exposto aos olhos de seu poderoso chefe. Henrique se abaixou e pegou o caderno antes que ela pudesse alcançá-lo. Seus olhos percorreram rapidamente as anotações. Por um momento, algo que parecia ser compreensão atravessou seu olhar normalmente indecifrável. Enfermeira? Laura Silva. Ela respondeu, constrangida e ansiosa para ir embora. Enfermeira Silva, ele disse, devolvendo o caderno. Tenho uma proposta que pode interessar a você, mas agora vá cuidar de sua emergência.
Minha secretária entrará em contato ainda hoje. Sem entender completamente o que acabara de acontecer, Laura pegou suas coisas e correu para fora do hospital, o coração acelerado por motivos que iam além da preocupação com sua mãe. A ambulância já havia partido quando Laura chegou em casa. Seu pequeno apartamento no subúrbio de São Paulo, normalmente acolhedor apesar da simplicidade, parecia vazio e silencioso demais. Levaram Dona Marta há uns 20 minutos, explicou Conceição, abraçando Laura com força. Ela estava muito ofegante, querida, mas vai ficar bem, você vai ver. Laura assentiu, tentando conter o desespero que crescia em seu peito. Para qual hospital a levaram? Para o São Lucas mesmo. Falei que você trabalhava lá. Laura pegou sua bolsa novamente. Nem tinha conseguido trocar o uniforme. Obrigada por tudo, Dona Conceição. Preciso ir agora. De volta ao hospital que havia deixado minutos antes, Laura correu para a emergência. Como enfermeira, conhecia todos os procedimentos, todos os médicos. Isso facilitou seu acesso até a mãe, que já estava sendo atendida. Dr. Paulo, um dos poucos médicos que realmente se importavam com os pacientes, independentemente de sua classe social, explicou a situação. Laura, ela teve uma crise respiratória aguda. Conseguimos estabilizá-la, mas precisamos interná-la para observação. Os sintomas estão progredindo mais rápido do que esperávamos. Laura segurou a mão fria da mãe. Marta, uma mulher de 58 anos que antes transbordava energia, agora parecia frágil como porcelana. Seus cabelos grisalhos emolduravam um rosto pálido, marcado pelo sofrimento. O tratamento experimental, murmurou Laura, mais para si mesma que para o médico. Precisamos começar logo. Dr. Paulo apertou seu ombro gentilmente. Você sabe que estou fazendo tudo o que posso. Mas sem a aprovação do convênio ou o valor integral, Laura passou as próximas horas ao lado da mãe, dividida entre o papel de filha e o de enfermeira. Monitorava os sinais vitais, ajustava o travesseiro, segurava sua mão enquanto ela dormia sob efeito dos medicamentos. Em sua mente, calculava e recalculava possibilidades financeiras inexistentes. Foi quando seu celular vibrou. Número desconhecido. Senhorita Silva, aqui é Carla, secretária do Sr. Monteiro. Ele gostaria de vê-la em seu escritório hoje às 17h, se possível. Laura olhou para o relógio. 16h20. A proposta que ele mencionara após a colisão no corredor, o que seria? Seu coração acelerou ao lembrar do olhar dele ao ver suas anotações financeiras. Estarei lá, respondeu sem muita escolha. Após garantir que sua mãe ficaria sob bons cuidados, Laura tentou melhorar sua aparência no banheiro do hospital. Lavou o rosto, refez o coque, ajeitou o uniforme amarrotado. Nada disso importava realmente, pensou. Qualquer proposta de trabalho extra, qualquer oportunidade de ganhar mais, seria bem-vinda. O escritório de Henrique Monteiro ficava no último andar, em uma área do hospital onde Laura raramente pisava. Móveis elegantes, obras de arte nas paredes, vista panorâmica da cidade. Um mundo completamente diferente dos corredores apinhados da emergência. Carla, uma mulher de terno impecável e expressão contida, conduziu-a até uma porta de madeira escura. Ele está esperando. Laura respirou fundo antes de entrar. O escritório era amplo, com grandes janelas que emolduravam o pôr do sol paulistano. Henrique estava em pé, olhando pela janela, as mãos nos bolsos do terno italiano. Ao ouvir a porta, virou-se. Enfermeira Silva, obrigado por vir, especialmente neste momento difícil. Soube que sua mãe foi internada hoje. Laura ficou surpresa. Como o senhor sabe disso? Este é o meu hospital. Ele respondeu simplesmente, indicando uma cadeira. Por favor, sente-se. Aceita algo para beber? Não, obrigada, respondeu Laura, sentando-se rigidamente na borda da cadeira. O senhor mencionou uma proposta? Henrique a observou por um momento, como se avaliasse algo. Então, sentou-se à sua frente, mantendo o olhar direto. Vi suas anotações esta manhã. Sua mãe precisa de um tratamento caro e experimental. E você está desesperada para conseguir o dinheiro. Laura sentiu o rosto queimar. Era humilhante ter sua situação exposta assim. Sim, senhor, mas estou fazendo o possível dentro da legalidade. Horas extras, plantões adicionais. Não conseguirá a tempo. Ele interrompeu, sem rodeios. Não com o salário de enfermeira. A franqueza dele a atingiu como um tapa. Seus olhos arderam com lágrimas contidas, mas ela ergueu o queixo. Qual é sua proposta, então? Henrique se levantou, caminhando lentamente pela sala.
Na próxima semana haverá um evento importante. Um jantar de gala para investidores e parceiros internacionais. Estarão presentes pessoas que podem definir o futuro desta rede de hospitais. Laura o observava, confusa sobre onde aquilo chegaria. Preciso comparecer com uma acompanhante. Alguém elegante, inteligente e discreta. Ele parou, olhando-a diretamente. Alguém como você. Eu? Laura não conseguiu conter a surpresa. Mas por que eu? Tenho meus motivos, ele respondeu enigmaticamente. Em troca, pagarei pelo tratamento de sua mãe. Integralmente. O ar pareceu sumir dos pulmões de Laura. 200 mil reais por uma noite como acompanhante? O que exatamente aquilo significava? Como se lesse seus pensamentos, Henrique acrescentou. É apenas para o evento. Não estou sugerindo nada além de sua presença e boa companhia durante algumas horas. Laura sentiu uma mistura de indignação e desespero. Que tipo de homem oferecia dinheiro assim para uma funcionária acompanhá-lo? Parecia errado e imoral até. Por que eu? Repetiu, sua voz mais firme desta vez. Porque você é exatamente o tipo de pessoa que preciso apresentar aos meus sócios neste momento, respondeu Henrique, seu olhar impenetrável. Então aceita minha proposta? Isso é absurdo. Laura levantou-se bruscamente. O senhor está me pedindo para fingir ser alguém que não sou? Por dinheiro? Henrique permaneceu impassível, como se já esperasse esta reação. Estou oferecendo uma troca simples, senhorita Silva. Sua companhia em um evento por algumas horas, em troca do tratamento de sua mãe. Nada mais. Laura sentiu o sangue ferver nas veias. Apesar da necessidade desesperadora, seu orgulho gritava mais alto. Sinto muito, Sr. Monteiro, mas não sou o tipo de pessoa que se vende, nem mesmo para salvar alguém que amo. Ela caminhou em direção à porta. Se me dá licença, você entendeu mal. A voz dele a deteve. Não estou sugerindo nada indecoroso. Preciso parecer estável aos olhos dos investidores. Um homem de família. Laura virou-se lentamente. E por que eu? Há centenas de mulheres que aceitariam isso de bom grado. Exatamente por isso, respondeu ele. Não quero alguém que finja interesse em mim ou em meu dinheiro. Quero alguém autêntico, respeitável, que transmita confiança, como você. Laura hesitou. Algo na explicação dele fazia sentido, mas ainda parecia errado. Como se percebesse sua hesitação, Henrique continuou. Pense na proposta. Não precisa responder agora. Ficarei no escritório até às 19 horas. Laura saiu sem responder, sentindo-se confusa e ligeiramente atordoada. No corredor, respirou fundo várias vezes antes de retornar ao quarto de sua mãe. Marta havia acordado e sorria fracamente ao ver a filha. Você parece preocupada, filha, observou ela, sua voz apenas um sussurro. Laura forçou um sorriso segurando a mão da mãe. É só cansaço, mãe. Como está se sentindo? Melhor agora que você está aqui. Marta fez uma pausa, respirando com dificuldade. Mas não minta para sua mãe. Conheço esse olhar desde que você tinha 5 anos. Laura sentou-se ao lado da cama, sentindo o peso de toda a situação desabar sobre seus ombros. Como explicar à sua mãe que tinha uma chance de salvá-la, mas que o preço era sua dignidade? Ou pelo menos era assim que ela via a proposta de Henrique. É só trabalho, mãe. Nada importante. Marta apertou a mão da filha com o pouco de força que tinha. Lembra o que seu pai dizia antes de nos abandonar? Que algumas oportunidades só aparecem uma vez na vida. Laura sorriu tristemente. E lembra o que aconteceu quando ele seguiu essas oportunidades? Nos deixou sem nada. Nem todas as pessoas são como seu pai, Laura. Às vezes é preciso arriscar. Antes que pudessem continuar a conversa, o monitor cardíaco de Marta começou a apitar. Sua respiração tornou-se mais difícil e Laura imediatamente chamou por ajuda. Os próximos minutos foram um borrão de médicos entrando, ordens sendo dadas, medicações sendo aplicadas. Laura foi afastada para o canto do quarto, observando impotente enquanto lutavam para estabilizar sua mãe. Doutor. Paulo aproximou-se dela quando a crise finalmente passou. Laura, preciso ser sincero. Sua mãe não vai aguentar muito mais tempo sem o tratamento. A doença está progredindo mais rápido do que prevíamos. Quanto tempo? Perguntou ela, sentindo um nó na garganta. Semanas, talvez menos. Ele colocou a mão em seu ombro. Sinto muito. Laura permaneceu ao lado da mãe até que ela adormecesse novamente. Seus pensamentos eram um redemoinho. Semanas, talvez menos. Não havia tempo para conseguir o dinheiro pelos meios convencionais. Olhou para o relógio. 18h40.
Henrique ainda estaria em seu escritório. Com o coração pesado, Laura tomou sua decisão. Caminhando com determinação pelos corredores do hospital, ela retornou à ala administrativa. Desta vez não hesitou ao bater na porta do escritório. Henrique estava revisando alguns documentos quando ela entrou. Ele ergueu os olhos, sem demonstrar surpresa por vê-la de volta. Aceito sua proposta, disse Laura diretamente, sem rodeios, mas tenho condições. Um leve sorriso apareceu no canto dos lábios dele. Estou ouvindo. Primeiro, quero um contrato detalhando exatamente o que envolve esse acordo. Segundo, quero garantia de que o dinheiro será depositado diretamente para o hospital, para o tratamento da minha mãe. E terceiro, ela respirou fundo. Ninguém pode saber deste acordo, nem minha mãe, nem meus colegas. Henrique a observou por um longo momento antes de responder. Havia algo em seu olhar que Laura não conseguia decifrar. Admiração, respeito ou apenas satisfação por conseguir o que queria. Suas condições são razoáveis, ele finalmente disse. Terei os documentos preparados amanhã. O evento é na sexta-feira, daqui a 3 dias. Laura assentiu rigidamente. Onde devo encontrá-lo? Mandarei um motorista buscá-la às 19 horas. E quanto à roupa, ele a avaliou brevemente. Não se preocupe com isso. Enviarei algo adequado. O comentário a incomodou, lembrando-a da distância entre seus mundos. Mas ela engoliu a irritação. Este era um acordo de negócios, nada mais. Acho que não temos mais nada a discutir, então, disse ela, virando-se para sair. Laura, chamou Henrique, surpreendendo-a ao usar seu primeiro nome. Você está fazendo a coisa certa. Ela o encarou por um instante. Não, Sr. Monteiro. Estou fazendo a única coisa que posso. Com estas palavras, Laura saiu do escritório, sentindo como se tivesse acabado de vender um pedaço de sua alma. Mas olhando para o quarto onde sua mãe descansava, sabia que faria tudo novamente, sem hesitar. Os 3 dias seguintes passaram num borrão para Laura. Entre os cuidados com sua mãe, que permanecia internada mas estável, e os plantões que não podia abandonar, ela mal teve tempo para processar o acordo que havia feito. Na quinta-feira, um dia antes do evento, uma entrega chegou ao seu pequeno apartamento. A caixa era grande, elegante, com o nome de uma boutique famosa que Laura conhecia apenas de ouvir falar. Dentro, havia um vestido longo de um azul profundo, sapatos de salto delicados e uma pequena caixa de joias. Um cartão acompanhava o pacote. Para amanhã, o motorista chegará às 19 horas. HM. Laura tirou o vestido da caixa com cuidado, como se pudesse danificá-lo só de tocar. O tecido era macio, fluido. Provavelmente custava mais do que todos os seus pertences juntos. Na pequena caixa de joias, encontrou um par de brincos discretos de safiras e um colar simples mas elegante. Ela suspirou, sentindo-se estranhamente desconfortável. O gesto deixava claro o abismo que existia entre eles. Para ele, gastar uma fortuna em um vestido e joias era algo trivial. Para ela, representava meses de trabalho duro. No hospital, Laura visitou sua mãe durante o intervalo do plantão. Marta parecia ligeiramente melhor, talvez pelo efeito dos medicamentos que controlavam os sintomas. Você está diferente hoje, observou Marta, estudando o rosto da filha. Aconteceu alguma coisa? Laura forçou um sorriso. Nada demais. Só estou um pouco cansada. Tem certeza? Você parece preocupada. É só um compromisso amanhã à noite, Laura respondeu vagamente, arrumando os travesseiros da mãe para evitar seu olhar perceptivo. Um encontro? Marta sorriu, animando-se um pouco. Laura hesitou. Tecnicamente, não era mentira. Algo assim. Nada sério. Estou feliz que você esteja saindo um pouco. Você trabalha demais, minha filha. A culpa apertou o peito de Laura. Se sua mãe soubesse a verdade sobre esse encontro. Mas ela afastou o pensamento. Era por Marta que estava fazendo isso, afinal. No dia seguinte, Laura saiu mais cedo do plantão para se preparar. Em seu apartamento, tomou um banho demorado, tentando relaxar os músculos tensos. Fazia tanto tempo que não se arrumava para um evento que se sentia estranhamente nervosa. Quando finalmente vestiu a roupa que Henrique havia mandado, não pôde evitar a surpresa ao se olhar no espelho. O vestido parecia ter sido feito para ela, valorizando sua silhueta sem ser vulgar. O azul contrastava perfeitamente com sua pele clara e cabelos castanhos, agora soltos em ondas suaves. Às 19 horas em ponto, a campainha tocou.
O motorista, um homem de meia idade com expressão profissional, aguardava com um carro preto luxuoso. Senhorita Silva, estou aqui para levá-la ao evento. Laura respirou fundo, pegou uma pequena bolsa que combinava com o vestido e seguiu o motorista. Os vizinhos que passavam olhavam curiosos para a cena incomum. A enfermeira discreta do 3B entrando em uma limusine como se fosse uma celebridade. O trajeto até o hotel onde aconteceria o evento foi silencioso. Laura olhava pela janela, observando a cidade se transformar gradualmente, das ruas simples de seu bairro para as avenidas iluminadas dos bairros nobres. Quando chegaram, Laura sentiu o estômago se contrair de nervosismo. O Hotel Palácio, um dos mais luxuosos de São Paulo, estava decorado para o evento. Carros caros paravam na entrada, desembarcando pessoas elegantes, mulheres cobertas de joias, homens em ternos impecáveis. Por aqui, senhorita, indicou o motorista, abrindo a porta para ela. Laura deu alguns passos hesitantes na entrada do hotel, sentindo-se completamente deslocada. Foi quando o viu. Henrique estava parado próximo à entrada, conversando com dois homens. Ao notá-la, ele se desculpou e caminhou em sua direção. Vestia um smoking que o tornava ainda mais imponente, e Laura não pôde deixar de notar como ele atraía olhares por onde passava. Laura, ele disse, aproximando-se. Seu olhar percorreu rapidamente o vestido antes de encontrar seus olhos. Você está deslumbrante. Havia algo genuíno em seu tom que pegou Laura de surpresa. Ela esperava uma avaliação fria, como se verificasse se o produto estava à altura, mas o que viu em seus olhos parecia ser admiração real. Obrigada, respondeu, sentindo as bochechas corarem levemente. O vestido é lindo. É você quem o faz parecer assim. Ele respondeu, oferecendo o braço. Vamos? Há algumas pessoas que gostaria que você conhecesse. Laura aceitou o braço dele, tentando ignorar o formigamento estranho que sentiu com o contato. Este era um acordo profissional, lembrou a si mesma. Nada além disso. Ao entrar no salão principal, Laura conteve a respiração. O ambiente era digno de um filme. Lustres de cristal, arranjos florais elaborados, música suave tocada por uma pequena orquestra. Dezenas de mesas elegantemente arrumadas circundavam uma pista de dança e garçons circulavam com bandejas de champanhe e canapés. Intimidante, não é? Comentou Henrique baixinho, percebendo sua expressão. Um pouco, admitiu Laura. Sinto que todos estão me olhando e se perguntando quem sou. Estão olhando porque você é a mulher mais bonita do salão, respondeu ele com naturalidade, como se constatasse um fato óbvio. Antes que Laura pudesse processar o comentário, um casal se aproximou deles. Henrique, que bom vê-lo fora daquele escritório, disse o homem, apertando a mão de Henrique com entusiasmo. E quem é esta adorável acompanhante? Henrique sorriu, colocando a mão suavemente nas costas de Laura. Carlos Mariana, esta é Laura Silva. Laura Carlos é meu sócio principal na rede de hospitais. Laura sorriu educadamente, apertando as mãos oferecidas. É um prazer conhecê-los. Carlos a estudou com curiosidade. Silva, você me parece familiar. Trabalha conosco? Laura sentiu o corpo enrijecer. Se Carlos descobrisse que ela era apenas uma enfermeira do hospital, toda a fachada cairia por terra. Laura trabalha no setor administrativo, interveio Henrique com naturalidade, antes que ela pudesse responder. Provavelmente a viu em alguma reunião. Carlos assentiu, parecendo aceitar a explicação. Ah, sim, deve ser isso. Bem, é um prazer conhecê-la oficialmente, Laura. O prazer é meu, respondeu ela, tentando soar confiante. Vocês estão juntos há muito tempo? Perguntou Mariana, olhando de Laura para Henrique com evidente curiosidade. Henrique deslizou o braço pela cintura de Laura num gesto que pareceu surpreendentemente natural. Tempo suficiente, respondeu ele com um sorriso enigmático. Se nos dão licença, preciso apresentar Laura a algumas pessoas. Enquanto se afastavam, Laura soltou a respiração que nem percebera estar segurando. Obrigada por intervir, murmurou. Não sabia o que dizer. Você se sairia bem, respondeu Henrique. Mas é melhor mantermos a história simples. Para esta noite você trabalha na administração e nos conhecemos há algumas semanas. Laura assentiu, absorvendo as orientações. E o que mais devo saber sobre você, para não parecer uma completa estranha? Henrique pegou 2 taças de champanhe de um garçom que passava e ofereceu uma a ela. Gosto de café preto pela manhã.
Prefiro montanha à praia e detesto reuniões desnecessárias, respondeu com um leve tom de humor que Laura não esperava. Ela não pôde evitar um pequeno sorriso. Isso não me ajuda muito em uma conversa séria. Então me conte sobre você, sugeriu ele, seus olhos fixos nos dela. Assim posso falar sobre você caso alguém pergunte. Laura tomou um gole de champanhe, sentindo as bolhas finas dançarem em sua língua. Não há muito para contar. Sou enfermeira, cuido da minha mãe e raramente tenho tempo para mim mesma. O que faz quando tem esse tempo? A pergunta a pegou de surpresa. Parecia genuinamente interessado, não apenas coletando informações para manter as aparências. Gosto de ler, principalmente romances clássicos, e cozinhar, quando tenho energia para isso. Henrique assentiu, como se fizesse uma nota mental. Qual seu autor favorito? Jane Austen, respondeu Laura sem hesitar. Adoro como ela retrata relações humanas complicadas com tanta clareza. Um leve sorriso apareceu nos lábios dele. Orgulho e preconceito? Na verdade, prefiro Persuasão, corrigiu ela, surpresa por ele conhecer a obra da autora. É mais maduro, menos idealista. Algo no olhar de Henrique mudou, como se ele a visse realmente pela primeira vez. Mas antes que pudesse comentar, foram interrompidos por um senhor de idade avançada. Monteiro, finalmente o encontro. Senhor Yamamoto. Henrique cumprimentou o homem com respeito visível. É um prazer tê-lo conosco esta noite. O idoso, de origem japonesa e postura impecável, dirigiu um olhar curioso a Laura. Esta é Laura Silva, apresentou Henrique. Laura, este é Akira Yamamoto, um dos principais investidores internacionais interessados em nossa nova ala de tratamentos experimentais. Laura compreendeu imediatamente. Este era o motivo do evento, o homem que Henrique precisava impressionar. Ela estendeu a mão educadamente. É uma honra conhecê-lo, Sr. Yamamoto. O homem apertou sua mão com um sorriso amigável. O prazer é meu, senhorita Silva. Henrique raramente traz acompanhantes a estes eventos. Você deve ser especial. Laura sentiu as bochechas corarem. Acredito que ele apenas precisava de alguém para equilibrar sua seriedade habitual. Respondeu com um leve tom de brincadeira. Yamamoto riu, parecendo aprovar a resposta. Exatamente o que este jovem precisa. Alguém que o faça sorrir de vez em quando. Henrique permaneceu impassível, mas Laura notou um brilho diferente em seus olhos. A conversa fluiu surpreendentemente bem. Laura, apesar de sua inexperiência em eventos do tipo, conseguiu se manter na conversa quando o assunto se tornou mais técnico. Seus anos no hospital lhe deram conhecimento suficiente sobre tratamentos médicos para fazer comentários pertinentes. Impressionante, murmurou Henrique quando Yamamoto se afastou para cumprimentar outros convidados. Você realmente entende do assunto. Sou enfermeira há 8 anos, respondeu ela erguendo levemente o queixo. Não sou apenas um rosto bonito, sabe? Um sorriso genuíno iluminou o rosto de Henrique. Nunca pensei que fosse. O jantar foi servido, e Laura se viu sentada ao lado de Henrique em uma mesa com outros empresários importantes. Para sua surpresa, a comida, embora elegantemente apresentada, não era tão extraordinária quanto esperava. Ou talvez estivesse nervosa demais para apreciar. Durante toda a refeição, Henrique manteve-se atencioso, explicando discretamente quem era cada pessoa, oferecendo-lhe mais vinho, incluindo-a nas conversas, sem expô-la. Era um comportamento que ela não esperava do homem frio e calculista que achava conhecer. Dança comigo? Perguntou ele quando a orquestra começou a tocar uma música mais lenta após o jantar. Laura hesitou. Dançar não estava no acordo. Mas todas as outras mulheres estavam sendo conduzidas à pista por seus acompanhantes, e recusar chamaria a atenção. Não sou muito boa nisso, admitiu levantando-se. Apenas siga meus passos, murmurou ele, conduzindo-a para o centro do salão. As mãos dele encontraram sua cintura com suavidade, enquanto ela apoiava as suas em seus ombros largos. A proximidade era desconcertante. Laura podia sentir o calor do corpo dele, o perfume discreto, mas masculino, a firmeza com que a conduzia. Você está indo muito bem, disse Henrique, sua voz mais baixa, quase íntima. Tenho um bom condutor, respondeu ela, surpreendendo a si mesma com o tom quase flertante. Por um momento, seus olhares se encontraram, e Laura sentiu algo estranho no peito. Não era apenas o nervosismo da situação ou o efeito do champanhe. Era algo mais, algo que não deveria estar ali, algo perigoso. Por que eu?
Perguntou subitamente, sem conseguir conter a curiosidade que a corroía desde o início. De todas as pessoas que você poderia trazer, por que escolheu uma enfermeira desconhecida? Henrique a fitou intensamente por alguns segundos. Seus passos continuavam perfeitamente sincronizados com a música, como se a conversa não afetasse sua concentração. Sinceramente, ele fez uma pausa, como se considerasse o quanto deveria revelar. Eu a observo há algum tempo. Laura franziu a testa confusa. Como assim? Nos últimos meses tenho passado mais tempo no hospital, supervisionando pessoalmente vários setores. Ele a conduziu numa suave volta. Notei como você trata os pacientes, com dedicação genuína, como trabalha incansavelmente, sem reclamar. Laura não sabia como responder. A ideia de que ele a observava sem que ela soubesse era desconcertante. Quando a vi naquela manhã, continuou ele, e descobri sobre sua situação, percebi que poderia ajudá-la, e você poderia me ajudar. Isso soa como caridade disfarçada de negócio, observou Laura. Um sorriso enigmático surgiu no rosto de Henrique. Pense como quiser, mas o fato é que você impressionou Yamamoto mais do que qualquer discurso elaborado poderia ter feito. A música terminou, mas eles permaneceram por um momento na posição de dança, conectados por algo indefinível. Vou buscar algo para bebermos, disse Henrique finalmente, afastando-se. Laura caminhou até uma das varandas do salão, precisando de ar fresco. A noite estava surpreendentemente agradável, e a vista da cidade iluminada era de tirar o fôlego. Ela respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos confusos. Então é você, a nova conquista de Henrique Monteiro. Laura virou-se surpresa. Carlos, o sócio de Henrique, aproximava-se com 2 taças de champanhe. Ofereceu uma a ela, que aceitou por educação. Não sou conquista de ninguém, respondeu firmemente. Carlos sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. Não foi o que pareceu na pista de dança. Vocês formam um belo casal. Laura bebeu um gole de champanhe, desconfortável com o rumo da conversa. Só tenho curiosidade, continuou Carlos, apoiando-se no parapeito ao lado dela. Como você conseguiu o que tantas tentaram e falharam? Henrique é conhecido por manter todos à distância. Talvez seja porque não estou tentando nada, respondeu Laura diretamente. Não tenho interesse no dinheiro ou no status dele. Carlos riu, como se ela tivesse contado uma piada excelente. Claro, claro, e eu sou o Papai Noel. Ele se aproximou um pouco mais. Sabia que ele já foi casado? A ex-esposa tentou levar metade da fortuna dele no divórcio. Desde então, ele não confia em mulher alguma. Laura sentiu uma pontada de irritação. Não vejo como isso é da minha conta. Ou da sua. Só estou tentando evitar que você se iluda, disse Carlos, seu tom falsamente preocupado. Henrique não se envolve emocionalmente. Para ele, pessoas são peças num tabuleiro de xadrez. Você é apenas a peça da vez. Antes que Laura pudesse responder, sentiu uma presença atrás dela. Espero que não esteja incomodando minha acompanhante, Carlos. A voz de Henrique era calma, mas havia uma frieza cortante por trás das palavras. Carlos endireitou-se imediatamente, seu sorriso tornando-se forçado. Apenas conhecendo melhor a encantadora Laura, respondeu ele. Vou deixá-los a sós agora. Tenho outros convidados para entreter. Quando Carlos se afastou, Henrique virou-se para Laura. O que ele disse para você? Nada importante, respondeu ela, não querendo criar tensão. Só estava sendo curioso. Henrique franziu o senho, parecendo não acreditar completamente. Carlos tem o péssimo hábito de falar demais sobre assuntos que não lhe dizem respeito. Laura estudou o rosto dele, lembrando-se das palavras de Carlos sobre o casamento fracassado. De repente, a máscara de frieza e controle de Henrique fazia mais sentido. Ele mencionou seu ex-casamento, admitiu ela finalmente. Algo escureceu o olhar de Henrique. Ele se virou para a vista da cidade, apoiando as mãos no parapeito. Foi há 5 anos, disse ele após um longo silêncio. Um erro que me custou mais do que dinheiro. Havia uma vulnerabilidade na voz dele que Laura nunca tinha ouvido antes. Por um momento, não era o poderoso empresário falando, mas apenas um homem machucado. Sinto muito, murmurou ela genuinamente. Henrique balançou a cabeça levemente. Não sinta. Foi uma lição valiosa sobre confiança e intenções humanas. Ele se virou para encará-la. Vamos voltar? A noite ainda não acabou. O restante do evento passou como um sonho para Laura. Dançaram mais algumas vezes, conversaram com diversos convidados
e em nenhum momento Henrique deixou de tratá-la com atenção e respeito. Para todos os efeitos, eles pareciam realmente um casal, não um acordo comercial disfarçado. Quando o evento finalmente chegou ao fim, perto da meia-noite, Laura sentia-se exausta, mas estranhamente satisfeita. Havia sobrevivido à noite e, pelo sorriso de Henrique quando se despediram de Yamamoto, parecia que o objetivo principal havia sido alcançado. No carro, voltando para casa, um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. Laura observava as luzes da cidade pela janela, absorvendo tudo o que havia acontecido. "Você foi excepcional", disse Henrique finalmente. Yamamoto ficou impressionado. "Ele me disse que qualquer homem que conseguiu conquistar uma mulher como você deve ser digno de confiança." Laura sorriu, apesar do cansaço. "Fico feliz em ter ajudado. Amanhã mesmo providenciarei o pagamento para o hospital", continuou ele. "O tratamento de sua mãe começará na segunda-feira." O coração de Laura acelerou. Era real. Sua mãe receberia o tratamento que precisava. Lágrimas de alívio ameaçaram surgir, mas ela as conteve. "Obrigada", disse simplesmente, as palavras parecendo insuficientes para expressar sua gratidão. O carro parou em frente ao seu prédio. Laura hesitou por um momento, sem saber como se despedir. "Boa noite, Laura", disse Henrique, surpreendendo-a ao usar seu primeiro nome com tanta naturalidade. "Foi uma noite agradável." Laura assentiu, sentindo um estranho aperto no peito. "Boa noite, Sr. Monteiro." "Henrique", corrigiu ele. "Acho que depois de hoje podemos usar nossos primeiros nomes." "Boa noite, Henrique", repetiu ela, sentindo o nome estranho em seus lábios. Ao sair do carro, Laura teve a impressão de que algo havia mudado entre eles. O acordo estava cumprido, o dinheiro seria pago, e eles voltariam às suas vidas separadas. Mas algo lhe dizia que não seria tão simples assim. Laura entrou em seu apartamento e encostou-se na porta fechada, ainda tentando processar tudo o que havia acontecido. Parecia irreal que há poucas horas estivesse dançando em um salão luxuoso, conversando com milionários, sendo tratada como se pertencesse àquele mundo. Tirou os sapatos de salto, sentindo o alívio imediato nos pés doloridos. O vestido azul refletia a luz fraca do abajur, lembrando-a da noite mágica que havia vivido. Uma noite que não passava de um acordo comercial, lembrou a si mesma firmemente. Mas algo na forma como Henrique a olhara durante a dança, algo na vulnerabilidade momentânea quando falou de seu passado. Não podia se permitir pensar assim. Ele era seu chefe, um homem de outro universo, e o que acontecera tinha sido apenas negócios. Seu celular tocou, tirando-a de seus pensamentos. Era Conceição, a vizinha. "Onde você estava, menina? Tentei ligar a noite toda." O coração de Laura disparou. "Aconteceu alguma coisa com minha mãe?" Não, ela está bem, estável. Acabei de visitá-la, mas o médico, aquele Dr. Paulo, me pediu para entrar em contato com você urgentemente. Disse que era sobre o tratamento." Laura franziu a testa, confusa. "Ele não explicou do que se tratava?" "Não, querida. Só pediu que você ligasse assim que pudesse, não importa a hora." Após desligar, Laura imediatamente ligou para Dr. Paulo, apesar de ser quase 1 da manhã. Para sua surpresa, ele atendeu no segundo toque. "Laura, desculpe incomodar tão tarde, mas recebi uma notícia que não podia esperar", ele disse, soando anormalmente animado para aquela hora. "O hospital acabou de receber autorização e financiamento para iniciar o tratamento experimental de sua mãe. Começaremos na segunda-feira." Laura sentou-se na beirada da cama, atordoada. "Como assim, tão rápido?" "Recebi uma ligação direta do Sr. Monteiro há algumas horas. Ele aprovou pessoalmente o tratamento e liberou todos os recursos necessários. Disse que sua mãe terá prioridade absoluta." Henrique havia agido ainda mais rápido do que prometera. Laura sentiu uma onda de emoções conflitantes, gratidão imensa, alívio profundo e algo mais que não conseguia nomear. "Isso é incrível", foi tudo que conseguiu dizer. "Ele mencionou que você é uma funcionária exemplar e merece esse apoio", continuou o Dr. Paulo. "Seja lá o que você fez para impressioná-lo, funcionou. Em 8 anos trabalhando aqui, nunca o vi intervir pessoalmente em um caso assim." Depois de desligar, Laura sentou-se em silêncio por longos minutos. As palavras do médico ecoavam em sua mente. Por que Henrique agiria tão rapidamente? O acordo estava cumprido. Ele poderia ter esperado até segunda-feira para fazer os arranjos.
Mas algo o havia motivado a agir imediatamente após o evento. Na manhã seguinte, Laura foi direto ao hospital, ansiosa para ver sua mãe e compartilhar a boa notícia. Encontrou Marta sentada na cama, com melhor aparência do que nos dias anteriores. "Filha!" exclamou ela, abrindo um sorriso fraco, mas genuíno. "Dr. Paulo acabou de sair daqui. É verdade? Vou realmente receber o tratamento?" Laura assentiu, segurando as mãos da mãe. "Sim, mãe. Começa na segunda-feira." "Mas como? Você disse que custava uma fortuna." Laura havia ensaiado mentalmente esta conversa. "O hospital tem um programa para funcionários em casos especiais, e como trabalho aqui há tanto tempo..." Marta apertou sua mão, os olhos úmidos. "É um milagre, filha." "É", concordou Laura, engolindo o nó na garganta. Não era exatamente mentira. De certa forma, havia sido mesmo um milagre, na forma de um acordo com um homem que ela ainda não conseguia compreender completamente. O fim de semana passou rapidamente. Laura permaneceu ao lado da mãe a maior parte do tempo, explicando os detalhes do tratamento que Dr. Paulo havia compartilhado. Era experimental, mas os resultados preliminares eram promissores. Pela primeira vez em meses havia esperança real nos olhos de Marta. Na segunda-feira, Laura chegou cedo ao hospital para seu plantão. Havia algo diferente no ar, e ela logo percebeu o que era. Os olhares curiosos dos colegas a seguiam pelos corredores. "É verdade?" perguntou Teresa, uma enfermeira do mesmo setor, quando a encontrou no vestiário. "Henrique Monteiro realmente autorizou pessoalmente o tratamento da sua mãe?" Laura sentiu o rosto esquentar. "Sim, é verdade." "Nossa!" exclamou Teresa. "Você deve ter feito algo realmente impressionante. Ele nunca se envolve em casos individuais assim." Laura apenas sorriu, desconfortável com a atenção. "Apenas sorte, eu acho." Durante a manhã, acompanhou os procedimentos iniciais do tratamento de sua mãe. Dr. Paulo explicou cada etapa pacientemente e Laura sentiu um misto de alívio e ansiedade. Era real, estava acontecendo. Sua mãe tinha uma chance. Por volta do meio-dia, enquanto fazia suas anotações na estação de enfermagem, Laura sentiu uma presença atrás de si. Antes mesmo de se virar, sabia quem era. Havia algo na forma como o ar parecia mudar ao redor dele. "Boa tarde, Laura." Ela virou-se lentamente. Henrique estava ali, impecável em seu terno escuro, parecendo completamente fora de lugar no corredor simples do hospital. Alguns funcionários que passavam olhavam discretamente, surpresos com a presença do chefe naquela área. "Senhor Monteiro", respondeu ela formalmente, consciente dos olhares. "Em que posso ajudá-lo?" "Gostaria de saber como está sua mãe", disse ele, mantendo um tom profissional que contrastava com a intimidade da pergunta. "Soube que o tratamento começou hoje." Laura assentiu, tentando manter a compostura. "Sim, começou esta manhã. Dr. Paulo está otimista." Henrique acenou com a cabeça, parecendo genuinamente interessado. "Fico feliz em ouvir isso." Ele fez uma pausa, como se considerasse o que dizer a seguir. "Na verdade, há outro assunto que gostaria de discutir com você. Poderia vir ao meu escritório quando seu turno terminar?" O coração de Laura acelerou. O que mais ele poderia querer? O acordo estava cumprido. Ela havia comparecido ao evento. Ele havia pago pelo tratamento. Não havia mais nada a discutir. "Claro", respondeu tentando não demonstrar sua confusão. "Termino às 19 horas. "Estarei esperando", disse ele simplesmente antes de se virar e caminhar pelo corredor, deixando Laura com uma sensação estranha de expectativa e apreensão. O restante do dia passou num borrão. Laura tentava se concentrar em suas tarefas, mas sua mente voltava constantemente para o breve encontro com Henrique e o que ele poderia querer conversar. Parte dela temia que houvesse algum problema com o acordo, que talvez ele tivesse mudado de ideia sobre o tratamento. Mas outra parte, uma parte que ela tentava ignorar, sentia uma excitação inexplicável com a ideia de vê-lo novamente. Às 19h05, Laura bateu hesitante na porta do escritório de Henrique. Havia trocado o uniforme por uma calça jeans simples e uma blusa discreta, mas ainda assim se sentia deslocada naquele ambiente luxuoso. "Entre", veio a resposta do outro lado. Henrique estava em pé junto à janela, observando a cidade que começava a se iluminar no crepúsculo. Quando ela entrou, ele se virou e por um breve instante, Laura pensou ter visto algo como um alívio em seu olhar. "Obrigado por vir", disse ele, indicando uma das cadeiras em frente à sua mesa. "Por favor, sente-se."
Laura obedeceu, tentando parecer calma apesar do nervosismo. Aconteceu algum problema com o acordo? Henrique franziu o senho levemente. Não, nenhum problema. Ele se sentou na cadeira ao lado dela, em vez de atrás da mesa, o que a surpreendeu. Na verdade, quero fazer outra proposta. O coração de Laura acelerou. Que tipo de proposta? Yamamoto ficou extremamente impressionado com você, explicou Henrique, seu tom profissional, contrastando com a proximidade física. Ele concordou em investir na nova ala de tratamentos experimentais, mas com uma condição. Quer que participemos de uma série de eventos beneficentes nas próximas semanas. Laura começou a entender onde aquilo ia chegar. E você quer que eu o acompanhe novamente? Exatamente. Henrique a observava atentamente, avaliando sua reação. Seriam 4 eventos ao longo de um mês. Já que a primeira noite foi um sucesso, pensei que poderíamos continuar com o mesmo arranjo. Por que eu? Perguntou Laura diretamente, repetindo a pergunta que fizera durante a dança. Agora que o tratamento da minha mãe já está garantido, você poderia convidar qualquer outra pessoa. Um leve sorriso apareceu no rosto de Henrique. Porque com você não preciso fingir. Você não tem expectativas ou segundas intenções. É refrescante. Laura mordeu o lábio, considerando a proposta. Por um lado, não havia mais a urgência desesperadora que a fizera aceitar o primeiro acordo. Por outro, os eventos poderiam ser uma oportunidade única de conhecer pessoas influentes, talvez até abrir portas para sua carreira. O que eu ganho com isso? Perguntou finalmente, surpreendendo a si mesma com a audácia. Henrique ergueu as sobrancelhas, claramente não esperando essa pergunta. O que você gostaria? Laura não havia pensado tão longe. Não sei, talvez... Uma ideia surgiu. Há um programa de especialização em enfermagem oncológica que sempre quis fazer, mas nunca tive condições. Considere-se matriculada, respondeu ele sem hesitação. Mais alguma coisa? Ela pensou em sua mãe, no pequeno apartamento apertado onde moravam, nas dificuldades de locomoção que teriam durante o tratamento. Um apartamento mais próximo do hospital, pelo menos durante o tratamento da minha mãe, acrescentou, sentindo-se ousada. Seria temporário, apenas para facilitar a logística. Henrique a observou por um momento, então assentiu. Feito. Tenho um apartamento no prédio vizinho ao hospital que raramente uso. Ficará à sua disposição pelo tempo necessário. Laura piscou, surpresa com a resposta imediata. Esperava negociação, talvez até recusa, não aceitação instantânea. Então temos um acordo? Perguntou ele, estendendo a mão. Laura hesitou apenas por um segundo antes de apertar a mão oferecida. Temos um acordo. O toque foi breve, mas ela sentiu um formigamento estranho percorrer seu braço. Henrique pareceu sentir algo similar, pois manteve o contato um pouco mais do que seria necessário. O primeiro evento é neste sábado, disse ele, soltando finalmente sua mão. Um jantar beneficente para arrecadar fundos para a pesquisa médica. Mandarei um carro buscá-la às 18 horas. Laura assentiu, levantando-se. Estarei pronta. Quando ela se virou para sair, Henrique a chamou novamente. Laura? Sim? Obrigado, disse ele simplesmente. Havia uma sinceridade em sua voz que Laura não esperava, e por um momento ela vislumbrou o homem por trás da fachada do empresário frio e calculista. De nada, respondeu suavemente antes de sair. Nos dias seguintes, Laura dividiu seu tempo entre o trabalho, os cuidados com a mãe e os preparativos para a mudança. Henrique cumprira sua palavra. Na terça-feira, ela recebeu as chaves de um apartamento espaçoso e elegante, no prédio vizinho ao hospital, com 2 quartos, uma ampla sala de estar e uma cozinha moderna. Isso não pode ser real, murmurou Marta quando Laura a levou para conhecer o novo lar temporário. Como conseguimos isso? Benefício do hospital, respondeu Laura, repetindo a mentira que havia criado. Para pacientes do tratamento experimental e suas famílias. Na sexta-feira, uma nova entrega chegou. Outro vestido, desta vez em um tom suave de verde, acompanhado de sapatos e acessórios. Laura experimentou tudo, surpreendendo-se novamente com como as peças pareciam feitas sob medida para ela. No sábado à tarde, enquanto se preparava para o evento, Laura se pegou pensando em Henrique mais do que gostaria de admitir. Havia algo nele, algo além da riqueza e do poder, que a intrigava. Um mistério que ela queria desvendar. Você está linda, filha, comentou Marta, observando-a da poltrona onde descansava.
Esse chefe seu tem bom gosto. Laura sorriu, ajustando o vestido. É só um evento de trabalho, mãe. Sei, respondeu Marta com um sorriso malicioso. Por isso está se arrumando há 2 horas. Antes que Laura pudesse responder, o interfone tocou, anunciando a chegada do motorista. Ela deu um beijo na testa da mãe e pegou sua pequena bolsa. Não me espere acordada, disse. Posso voltar tarde. Divirta-se, respondeu Marta com um brilho nos olhos. E dê uma chance ao seu chefe. Ele parece se importar com você. Laura balançou a cabeça, fingindo exasperação, mas as palavras da mãe ecoaram em sua mente enquanto descia no elevador. Seria possível que Henrique realmente se importasse? Ou tudo não passava de um acordo conveniente para ele? O carro a esperava na entrada do prédio, e quando a porta se abriu, Laura se surpreendeu ao ver que não era apenas o motorista que a aguardava. Henrique estava lá, impecavelmente vestido em um terno escuro, um leve sorriso nos lábios quando seus olhares se encontraram. Boa noite, Laura, disse ele, saindo do carro para recebê-la. Pensei em buscá-la pessoalmente desta vez. Olá, pessoal. Se você está gostando dessa história entre Laura e Henrique, com todos esses momentos de tensão, romance e superação, deixe seu comentário contando o que achou deste encontro inesperado no final do capítulo. Será que Henrique realmente está desenvolvendo sentimentos por Laura? Ou tudo não passa de negócios? Curta e compartilhe com seus amigos que adoram um bom romance brasileiro. E aí, de qual estado ou país você está assistindo a esta história? Estou super curiosa para saber de onde são nossos leitores. Se você quer acompanhar os próximos capítulos e descobrir se Laura vai se entregar a esse sentimento que está nascendo ou se vai manter tudo estritamente profissional, inscreva-se no canal para não perder nenhuma atualização desta emocionante história de amor.